Gente, por favor, me fala do meu cabelo. Tá bom, assim, gente, mais um vídeo pro canal do YouTube. Eu só tenho convidado legal aqui, meus amigos. Eu tô explorando todos, um a um, assim. Eu fui pegando a agenda dos meus contatos e fui vendo por especialidade. Vou trazer todos aqui no canal pra dar dica, contar coisa legal pra vocês. E pra você ver tanto que eles são parceiros, eles trabalham o dia inteiro e ainda vem aqui como a Eliane, doutora Eliane Feiti hoje, médica reumatologista, que vai falar tanta coisa legal pra gente. Obrigada, amiga Eliane, por estar aqui hoje, minha amiga pessoal, pessoa da minha extrema confiança. E, gente, falando numa doença que ela mencionou aí, todo mundo quer saber, já ouviu falar, lúpus. E tem medo também, até os próprios médicos têm medo de lúpus, porque assim, esse pode acometer só a pele, mas pode ter desdobramento em outros sistemas, né? E normalmente ser um quadro mais grave. Falando em lúpus, existe uma tendência das pessoas pensarem que isso não acontece com as pessoas famosas, né? Que essas doenças reumatológicas não acontecem com pessoas muito conhecidas, com milhares ou milhões de seguidores, enfim. E é muito interessante saber que pessoas muito conhecidas, como a Selena Gomez, têm lúpus. E aí vem uma dúvida que é muito frequente no consultório do dermatologista. Quem tem lúpus, quem tem essas outras doenças que você falou, e elas estão muito ativas, estão no momento de grande sensibilidade, podem fazer procedimentos estéticos, ou os reumatologistas, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, da qual você faz parte, contraindica? Normalmente a gente contraindica. É uma coisa. Gente, isso aí tem respaldo, tá? Meus pacientes que têm doença reumatológica ficam me insistindo para fazer botox, preenchimento, laser. Tá respaldado pelo reumatologista que não pode fazer. Evite, né? Então, o que E por que acontece? os pacientes têm que evitar? Por que a gente deve evitar, na verdade? Bom, primeiro, uma explicação simples é porque a gente não tem estudos científicos, assim, onde a gente consegue documentar que esses tratamentos são seguros. E tudo que a gente faz na medicina, a gente tem que ter um respaldo científico. Mesmo você fazendo tudo dentro das recomendações, você pode ter um desfecho desfavorável, né? Então é importante que você faça tudo dentro do que está recomendado. E a gente não tem grandes estudos, grandes dados para poder comprovar a segurança de tratamentos estéticos diversos nos pacientes com doenças autoimunes, principalmente em atividade. Assim, aí qual que é o raciocínio que a gente tem que seguir? O que a gente usa mais, assim, nesse caso? A ferramenta que a gente vai usar mais vai ser o bom senso. Por quê? Por que pode ter problema? Porque, na verdade, o lúpus e as outras doenças autoimunes, o que acontece no organismo desse paciente? Acontece uma desregulação na imunidade. A imunidade dele está doente. E a imunidade, o que é a imunidade? O sistema imune é um sistema microscópico que a gente não consegue ver ao olho nu. São células que estão no nosso corpo todinho, estão no coração, no pulmão, na pele, né, nas articulações, e essas células começam a ter um problema e reconhecer as outras células do próprio corpo como estranhas. Então elas começam a desencadear uma reação, uma inflamação contra essas células, tá? Então eu gosto de explicar para o paciente assim, ó, o que é sistema imune, né? Uma coisa totalmente fora da realidade das pessoas normalmente, né? Porque é uma coisa microscópica. Então imagina que você tem uma polícia infiltrada, entendeu? Um FBI ali no seu corpo. Aí, essa polícia infiltrada, ela vai e reconhece quem que é a célula do bem, sua célula, ok? Toda célula do seu corpo ela tem um código de barras, como se fosse assim. Essa célula da polícia, ela vem e reconhece a sua célula. Ah, essa célula é minha, ok, não vou fazer nada. Quando ela se depara com uma célula estranha, um micro-organismo estranho, um vírus, uma bactéria, uma célula cancerígena, por exemplo, ela não reconhece aquele código de barras. Opa, isso aqui não é meu, é não seu. Então, não é próprio, eu vou eliminar. Então, isso é o trabalho do sistema imune. Eliminar tudo que é estranho. Se não fosse isso, a gente morreria de um simples resfriado, de uma doença comum, tá? A gente não morre por quê? Porque o nosso sistema imune é muito poderoso, muito potente, tá? Mas o que acontece? Em alguns pacientes, ele começa a não reconhecer o seu próprio código de barras. Então, ele vai lá na célula do seu rim, não reconhece aquele código de barras. Isso aqui não é meu. Ele produz uma inflamação e isso gera, por exemplo, uma nefrite lúpica. Ele vai na célula da sua pele, isso aqui não é meu, e ele produz uma inflamação. Mas explica pra gente por que, por exemplo, quando o paciente tem esse não reconhecimento,
Se ele faz um procedimento estético, por que isso pode piorar muito mais? Por quê? Porque geralmente o distúrbio da imunidade ele é relacionado às próprias células. Então, as próprias células ele tem dificuldade de reconhecer e gera uma resposta autoimune. Então, tudo que for estranho ao seu corpo pode gerar uma inflamação. Então, esse Daí é o essas coisas básico. de injetar alguma coisa no Exatamente. rosto, ou injetar no Exatamente. corpo, ou estimular esse sistema através de um laser ablativo, alguma coisa nesse sentido. Toda situação estranha, por exemplo, um medicamento não é só um vírus, uma bactéria. Um medicamento pode gerar uma inflamação do sistema imune que a gente vai complicar a doença. Estou assim, sem palavras. Vocês gostaram tanto quanto eu? Eliane Feite, vou marcar a rede social dela. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. É tão pouco tempo para tanta coisa que a gente ia conversar. Se deixar, vocês liberarem pra gente começar a gravar vídeos de 2 horas e contar da vida, Mas assim, vamos resumir. Adorei, gente. Mais um motivo pra vocês se inscreverem aqui no canal. Fico pedindo, Eliane, assim, esse foi tanta informação, eu nem pedi um joinha no início do vídeo, a gente vai pedir agora no final pra vocês curtirem esse vídeo. Achei o máximo, se inscreverem no canal, indicar, marcar todo mundo que vocês conhecem aqui, porque informação de qualidade a gente não pode guardar só pra gente, a gente tem que distribuir, multiplicar, falar pra todo mundo, contar pra todo mundo. Gente, uma coisa. Não, pode falar, assim, aqui é ao vivo e a cores, sem script. Uma coisa que a gente conversou no início aqui que eu queria falar, eu achei muito legal a iniciativa aqui da doutora Cássia de fazer esse canal, de trazer essas informações, porque tem coisas que a gente conversa entre a gente, entre os médicos, né, e coisas ruins que a gente observa, até na mídia recentemente saiu um caso aí com um desfecho muito ruim, tá? E quando eu vejo isso, eu fico pensando, nossa, o que a gente podia fazer para tentar proteger o nosso paciente não, todo mundo, na verdade, todos os pacientes, né, desse tipo de acontecimento tão triste, né, que às vezes a gente vê aí nas redes sociais e tudo mais. Então, a recomendação, a gente tem falado isso mais, procure um especialista, procure um profissional qualificado, isso é muito sério, é a sua saúde, é a sua vida, é o que você tem de mais precioso, tá? Então, essa iniciativa dela é muito importante, isso vai ajudar muita gente. Eu acredito que a informação de qualidade é uma coisa que a gente tem que tentar divulgar mais, como um compromisso nosso como médicos de proteger a população em geral, né, de alguns riscos que infelizmente... E é legal, eu tô tentando trazer amigos realmente assim, com boa formação, pessoas bem comprometidas com as suas especialidades, né, para tirar dúvidas que são dos pacientes, do público em geral e até dos outros médicos, né? Às vezes a gente fica tão focado na nossa própria especialidade e temos dúvidas que são rotineiras das outras, né? Eu acho que vai ser uma oportunidade bem interessante de abrir essas informações. Vocês podem mandar cada vez mais quem vocês querem que venha aqui no canal, o que vocês querem que a gente converse. Eu acho que vai ter só para acrescentar, né? Tem tudo para ser bem interessante. Obrigada por ter vindo!